Sejam bem-vindos, é o Plantão Master aqui na edição de saúde, ou seja, dando continuidade a essa semana, uma semana que se acumularam feriados, né, devido à pandemia, e a TV Master cumprindo a sua missão, a missão nobre de bem informar e, no caso, no âmbito da saúde, a necessidade, evidentemente, ainda maior. Eu queria começar agradecendo a todas as pessoas que estão agora no canal 520 da Claro e muitos internautas no endereço tvmaster.tv e com certeza também no YouTube em TV Master Play. Eu queria, por favor, que o Alisson, já agradecendo, o Rafael também, a Verônica Amorim, na produção geral do programa, já me colocasse, Alisson, uma primeira imagem que eu tenho aí para eu explicar ao público. Bem, habitualmente o programa Saúde Master deve voltar nessa próxima semana a seu horário normal, nas quartas-feiras, de 20h30 até meia-noite, e nós já temos aí, e vai ser uma honra, o programa da próxima quarta, que é o dia 7, né? 7 de abril, e eu vou ter aqui, teremos aqui nos estúdios da TV Master, no programa Saúde Master, os diretores do Hospital Metropolitano. O Hospital Metropolitano é uma grande referência, eu posso dizer até a título de Nordeste. Vocês têm aí o diretor-geral, o doutor Antônio Pedrosa, e também o diretor assistencial, que é o doutor Gilberto Teodósio. E uma coisa interessante, por isso, da importância de um programa de saúde como o Saúde Master aqui na grade da querida TV Master. Eles escolheram, vamos dizer assim, a comemoração, porque salvam vidas a cada momento. A comemoração dos 3 anos do Hospital Metropolitano, que é gerenciado, vamos dizer assim, pelo governo do estado da Paraíba, será no dia 7, aqui no programa Saúde Master, exatamente começando, se Deus quiser, às 10h30 da noite. Portanto, imperdível. Todos saberão as novidades, os avanços, os incrementos e também sobre a relação com a Covid, nesse momento, a atuação do Hospital Metropolitano. Então, muito obrigado de coração pela confiança, por esse prestígio. Dia 7. E estamos chegando gradativamente, eu já tenho avisado desde ontem, desde o plantão aqui, dessa participação especial, que está chegando o programa número 100 Saúde Master. É isso mesmo, meus amigos, minhas amigas, programa número 100. Parece que foi ontem, mas já há quase 1 ano e 7 meses, e já confirmada a presença de uma grande médica, uma neurocirurgiã, está aparecendo agora, é a doutora Juliette Diniz. Vocês vão ver uma pessoa incrível. Hoje falei novamente com a doutora, né? E temos conversado muito há cerca de 1 mês, porque é incrível a técnica dela, lógico, na área cirúrgica, atuando em grandes hospitais em São Paulo, como, por exemplo, o Sírio-Libanês, que ela atua também, o Hospital São Luís, o Hospital da Beneficência de São Paulo. Ela tem vários artigos internacionais, tem cursos em várias partes do mundo e estará aqui no programa número 100. Eu creio que esse programa ele será aproximadamente ou na última semana desse mês, que começa hoje, do mês de abril, ou então na primeira semana de maio. Mas a gente já estamos avisando, ressaltando dessa importância. E a médica é paraibana, viu? Formou-se aqui na valorosa Universidade Federal da Paraíba. Bem, eu já estou aqui com o entrevistado,
ele já é um conhecido aqui do programa Saúde Master, mas realmente é uma referência. O meu respeito por esse profissional, pelo conhecimento dele adquirido, eu sempre caracterizo o Dr. Ricardo Azevedo como um grande cientista, um grande pesquisador e, doutor, o programa de oftalmologia, uma das grandes especialidades do senhor, ainda não chegou, porque o momento emergencial, e eu sei o quanto o senhor entende e é envolvido com as questões da pandemia, e vamos dedicar esse programa às vacinas. As perguntas são muitas, e muito obrigado mais uma vez, doutor Ricardo Azevedo, por estar aqui. Muito obrigado. Boa noite, Fábio. É sempre um prazer estar aqui, apesar das circunstâncias, mas nós estamos aqui para tentar esclarecer e ajudar o máximo possível para sairmos quanto antes dessa crise, dessa epidemia que assola tanto o nosso povo. Doutor Ricardo, é lógico, uma das coisas assim que eu já tenho que agradecer, e sendo bem sincero com todo o público, essa é uma característica de todos esses programas Saúde Master que eu tenho tido a honra de apresentar nesse projeto aqui, né, vamos dizer assim, capitaneado pelo nosso presidente aqui, o Alex Filho. E realmente, doutor Ricardo, eu tenho cada vez me motivado a estudar mais, principalmente nas nossas conversas, nas várias madrugadas, ou seja, analisando as estatísticas, e são essas informações, algumas muito preocupantes, a título da Paraíba, que nós vamos ter que falar hoje para o público. Agora, doutor, eu sei que o senhor tem uma família linda. Doutor, eu fico pensando às vezes, eu tenho incomodado tanto o senhor, eu não conheço a esposa do senhor, acho que ela tem raiva de mim, não, doutor? Porque toda hora, doutor Ricardo, pelo amor de Deus. E aí, doutor? Não, imagina, elas gostam muito do fato de eu estar aqui ajudando a nossa população. Minha esposa Vanir, minhas filhas Estela e Luísa. Minha filha, quando eu saindo de casa, ela me entregou um martelo e disse: pai, aqui está o martelo para você abrir um buraco na televisão e entrar nela hoje. Eu falei: não pode deixar, que lá na televisão tem uma porta e janelas que dá para entrar e sair sem precisar quebrar nada. Mas, doutor, elas são muito curiosas. E, doutor, eu quero conhecer. Doutor, eu gosto demais de criança. As filhas do senhor, eu vejo aqui na foto do WhatsApp, são lindas, né? São duas meninas, não é isso, doutor? Duas meninas, Estela e Luísa. Inclusive, Luísa fez aniversário anteontem, né? Um aniversário em casa, né? Um aniversário também virtual, com as amigas, com mensagens, mas com todas as restrições que nós temos, mas nós temos dado todo o apoio, né? Toda a presença para elas, né? Que é preciso nessa idade, né? Os pais têm que estar por perto, estimulá-las bastante. Então, elas estão ótimas, estão muito bem. Graças a Deus. Doutor, quando comecei a avisar, geralmente socorre, tem ocorrido com uma semana de antecedência sobre a presença do senhor aqui, e essa já é a quinta vez, se eu não me engano, é uma verdadeira loucura o que chegam de perguntas, né? E quando sabemos, né, das especializações que o senhor fez junto a uma das maiores universidades do mundo, realmente, nos Estados Unidos, isso nos deixa realmente cheios de orgulho. Mas vamos começar, que as perguntas são muitas. Doutor, por não termos adquirido as vacinas naquele momento inicial, isso foi um pecado realmente mortal? E aí, doutor? Sim, realmente e literalmente, não é? Porque nós estamos vendo que a onda, essa terceira ou quarta onda, ela nos pegou em um momento que nossa população estava desprotegida, não é? E após o verão, e teve toda essa pressão epidêmica que aconteceu, ao mesmo tempo que nós iniciávamos a vacinação. Um outro problema, desvantagem de quem vem atrás no jogo, é que aí você não tem muitas escolhas e muito poder de barganha em negociar, em ter acesso a vacinas melhores, mais potentes, não é? Então, nós terminamos com 2 vacinas. Existe a previsão de nós termos acesso a dois outros tipos de vacinas, mas não se sabe exatamente quando, talvez uma delas só no segundo semestre e a outra agora no final do primeiro semestre. Mas isso aí realmente teve um custo
caro para a gente, né? E esse custo foi em vidas, né? Em doentes, né? Doenças graves, né? Que evoluíram, que não evoluiriam tão graves se nós tivéssemos vacinado essa população antes. Mas, enfim, então a gente tem que correr atrás do prejuízo agora. Doutor Ricardo, essa semana, até falei no início do programa, eu conversei por algumas vezes com a doutora Juliette, né, a neurocirurgiã que está lá em São Paulo. Ela me falou um fato assim interessante e que nos preocupa ainda mais. E eu vou fazer essa linha de raciocínio agora com todo o nosso grande público. Nós já temos há algum tempo uma presença substancial de pessoas mais jovens nas UTIs no Brasil inteiro. Isso já é fato. O que ocorre? Uma pessoa mais jovem, ela fica um maior tempo na UTI, vindo ou não a óbito. Por quê? Tem uma estrutura que comporta, ou seja, é mais novo e a partir daí, tanto se evoluir para o óbito ou para a alta, vai passar um tempo que já estão vendo que a média, geralmente, no caso dos idosos, que socorreu muito na Itália, na China, era uma média de 15 dias, para os jovens está sendo quase que o dobro. Imaginem, pensem na seriedade disso. Portanto, a UTI é o caminho quase que final, infelizmente. Portanto, a solução mesmo são as vacinas. E aí, doutor? É isso mesmo. Nós vemos, isso aí é muito claro, né? O Brasil, apesar de todo o esforço, né, em se criar UTIs, se utilizando de um sistema amplo como o SUS que nós temos, a Covid ela tem uma mortalidade muito alta, uma letalidade muito alta. Então, eu sempre falo e sempre falei aqui no seu programa que essa epidemia não se vence na UTI. Nós temos visto que, pelos números que têm sido expostos, demonstrados aqui no Brasil, que 1 a cada 5 pacientes que são entubados apenas sobrevive, né? E hoje tem um novo número aí, nova estatística preocupante, que 50% dos internados no sistema SUS, eles, por Covid, eles estão indo a óbito. Então, isso é muito grave, não é? A gente tem que entender que essa doença não se vence na UTI, não se vence no hospital. Na realidade, as pessoas têm que fazer de tudo para não chegar àquele ponto, não é? Então, realmente, a observação que você fez quanto à idade é uma verdade, porque esses pacientes, eles têm, além do período da infecção ativa, tem uma série de problemas que eles desenvolvem depois. Isso aí vai demorar mais tempo, né? Vai levar mais tempo para eles receberem a alta hospitalar. Doutor, eu tenho lido muito essa semana na forma de pesquisa, né, como habitualmente faço. Eu entrei muito no site oficial da Pfizer. E eu li uma coisa interessante, vou repassar para o público, talvez em primeira mão, e o senhor, logicamente, com toda competência e sabedoria, vai desenvolver. A Pfizer já começou há algum tempo a pesquisa, o desenvolvimento da vacina para a faixa etária, atenção, de 6 meses a 11 anos. Vamos nos aprofundar agora. 6 meses a 11 anos no mundo representa mais ou menos 20% da população mundial. Eles acreditam, a Pfizer, que até o fim deste ano, 2021, terão essa vacina aprovada, pronta, repito, 6 meses a 11 anos. Só que na documentação que eu li da Pfizer, eles alertam que se essa população, imagine os senhores e as senhoras, não forem também o mais rápido vacinadas, a gente praticamente pode perder o controle de uma doença gravíssima como essa. E aí, doutor? É isso mesmo. Aqui na nossa população, eu estou vendo aqui o gráfico de distribuição etária dos casos, e a gente vê que o grosso dos novos casos que estão ocorrendo são entre as faixas etárias de 20 a 50 anos, né? Então, nós temos 3
faixas etárias aí que são responsáveis pela maioria dos nossos casos. Então, é importante que eles sejam vacinados logo. Eles também transmitem mais, porque são pessoas que circulam mais, são faixas etárias de adultos jovens que circulam mais e têm um maior potencial de transmissão. Então, além de vaciná-los, é importante que eles sejam vacinados com a vacina que proteja de formas graves, que geralmente eles não têm uma letalidade ou uma taxa de agravamento tão alta quanto as faixas etárias mais elevadas, mas eles precisam também de ter uma vacina que corte em transmissão, né? Então, isso é importante, porque isso vai ter um impacto na epidemia. A gente tem a oportunidade de se vacinar essas pessoas da forma correta, de eliminar, de cortar a transmissão. Doutor, nessas vacinas, a título de eficiência, a gente está vendo uma eficiência muito boa da Pfizer, né? Assim, a Pfizer que já foi feita uma compra, creio, parece que já foi até pago, 1 bilhão, não sei, aqui para o Brasil, parece que são 100 milhões de doses, não sei quando chega, parece que já tem um cronograma, mas essa vacina, ela tem se mostrado, assim, muito eficiente, não é isso, doutor? Tem sim, inclusive hoje eles publicaram os dados, não ainda em revista científica, mas mostrando os resultados de proteção após 6 meses, mostrando que a eficácia da vacina, o efeito protetor da vacina, persiste por pelo menos 6 meses. Então, isso é muito bom, isso é um sinal que realmente essas populações que estão sendo vacinadas com esse tipo de vacina, além do efeito protetor, vão ter vão começar a viver uma nova realidade em breve, pelo corte da transmissão, né? A questão de cortar a transmissão é muito importante, Fábio, porque se você não cortar a transmissão, você vacina todo mundo, mas as pessoas vão ter que continuar se utilizando das medidas protetivas. Então, é importante que as pessoas que estejam por trás do nosso desenho do plano de vacinação tenham em mente que a vacina tem 2 objetivos. Um objetivo de prevenir o agravamento da doença e o outro objetivo é cortar a transmissão, né? São 2 variáveis importantíssimas. Nós estamos ao vivo aqui pela TV Master, no Plantão Master, nessa série, vamos dizer, envolvendo a saúde, com um grande especialista, realmente é uma honra, o doutor Ricardo Azevedo. Doutor, outra preocupação, eu vou falar aqui de uma coisa que estou vivenciando no caso de meu pai. Até contei ao senhor. Papai, Heraldo César, está em Campina Grande, deve estar nos vendo agora. Ele tomou a primeira dose, tudo como manda o regulamento da Coronavac, e com 28 dias exatamente tomou a segunda dose. Aí nós esperamos aquele tempo e fizemos o teste de anticorpos. Aí tivemos uma decepção, eu vou dizer assim, inicial. Eu não estou falando aqui para amedrontar, para gerar pânico. Nós estamos, vamos dizer assim, nesse mesmo barco, procurando soluções. Quando eu mostrei até a doutor Ricardo, o exame de papai deu de anticorpos 0,02. Quer dizer, não tinha ainda no exame formado anticorpos a partir da vacinação. Aí isso, é lógico, preocupa. Se a gente pensar agora, o brasileiro, né, os que estão tendo a vantagem de tomar vacina, a imensa maioria não tem dinheiro para fazer um teste. Outros podem pensar, estou vacinado, estou protegido, vou embora, vou tirar a máscara. E aí, doutor? A gente torce para que o seu pai seja uma exceção em relação à resposta imunológica. Mas eu venho falando aqui desde o início, né, desde que as vacinas começaram a chegar, que esse tipo de vacina de vírus inativo, principalmente da família da Coronavac, elas têm algumas limitações em termos de reproduzir a resposta imune adequada. E uma delas é justamente no idoso, né? As idades mais avançadas, por sofrerem de processo chamado de imunossenescência, elas respondem de maneira mais, digamos, discreta ao estímulo imune que a vacina gera. Então, por esse motivo que nós, aqui, assim que as vacinas começaram a chegar, nós fizemos uma recomendação às secretarias de saúde e também fizemos ao Ministério da Saúde que para esses grupos mais idosos, de idades mais avançadas, fosse utilizada a vacina da Oxford AstraZeneca, que não depende tanto da resposta humoral, porque a gente sabe que ela induz a resposta linfocitária, uma resposta celular.
Mas, enfim, a gente vai torcer para que isso aí seja apenas uma exceção. É importante que todos os nossos idosos continuem se protegendo, né, se protegendo bastante, com todas as medidas protetivas, sempre que possível, o auto-isolamento. Tá? E é muito provável que eles vão precisar de algum tipo de reforço ou de um segundo tipo de vacina. Né? Aí vem um outro aspecto disso, que a gente também já falou no seu programa, é que nós estamos navegando no escuro quando se trata desse tipo de vacina, porque aparentemente esses resultados dos estudos clínicos feitos aqui no Brasil estão sob confidencialidade. Né? Então fica muito difícil você fazer uma política de saúde pública, né? Onde os dados estão na caixa preta. Então eu espero que, ou através da diplomacia, ou através de algum tipo de acordo, se tenha acesso aos dados para se definir quando exatamente as pessoas precisarão de um reforço. Eu mesmo precisarei de um reforço. Né? Eu, como médico exposto, eu fui vacinado e é muito provável que em 3, 6 ou 9 meses eu precise de tomar um reforço. Então a gente precisa dessas informações, né, para tomar as decisões corretas. E está vindo aí também na sequência, né, é bom alertar, já tem alguns idosos, né, que não foram tomar a segunda dose. Eu quero destacar também a Paraíba em relação à vacina, né, mesmo tendo toda essa situação, né, vamos dizer, nacional, mas a Paraíba tem se destacado. Inclusive chegou um lote grande de vacina hoje. Eu quero parabenizar, a gente tem que parabenizar a partir do governo do Estado, a partir do secretário, o amigo doutor Fábio Rocha. A gente sabe, estamos realmente empenhados aqui no nosso papel, através da informação, de procurar salvar vidas, e tenho certeza que temos conseguido. Doutor Ricardo Azevedo, sempre quando eu leio sobre as vacinas, vamos dizer, as existentes agora no Brasil, Coronavac e Oxford, sempre vem um indicativo. Se eu vou no site do governo, se eu vou no site governo federal, onde eu vou, que a mais indicada para os idosos, e o senhor já disse isso várias vezes, seria a de Oxford. E praticamente quase todo idoso está tomando a Coronavac. E aí, doutor? Infelizmente, existe aí uma questão de política de saúde pública, né, de você entender, diferenciar entre os efeitos de uma vacina e outra. Aquelas duas vacinas foram aprovadas em uma manhã de domingo em caráter emergencial, né, e por ser aprovada em caráter emergencial não significa que elas são iguais. Nós alertamos isso desde o início. Elas estão muito distantes de serem vacinas equivalentes. São tecnologias diferentes, plataformas diferentes, os resultados são diferentes, inclusive foram testadas em populações bem distintas. Então, mas infelizmente a Anvisa ela poderia também ter feito algumas restrições em termos de recomendações quando aprovou em caráter emergencial, né? Nenhuma das duas tinha ainda chegado à linha de chegada, à fase final de teste em todas as populações, em todas as faixas etárias, mas havia uma que se destacava mais por ter efeitos mais previsíveis em idosos, e essa aí era a vacina de Oxford da AstraZeneca. Então foi por isso que nós, na época, fizemos aquela recomendação e chamamos a atenção disso. Inclusive do Ministério da Saúde foi chamada a atenção, mas eles talvez não tenham conseguido, eu torço que com esse novo ministro, essa nova administração, eles consigam enxergar melhor algumas nuances, algumas diferenças que existem em termos científicos entre uma vacina e outra, inclusive não só entre essas duas, mas entre aquelas que vão chegar também, e saber utilizá-las, saber tirar o máximo de proveito dessas vacinas. Eu quero até lembrar para as pessoas que assistem, é um público grandioso hoje, graças a Deus, que assistem às edições do programa Saúde Master nas quartas-feiras. Eu nunca me esqueço, doutor, foi numa quarta, o senhor sendo entrevistado aqui, vejam mesmo, está tudo aí no YouTube para quem quiser ver, o mundo pode ver, o governo pode ver, os governos podem observar. O doutor trouxe até uma estatística aqui, que se tivessem vacinados na Paraíba os idosos com a de Oxford, dizia até a quantidade de idosos que seriam salvos. Não foi isso, doutor? Foi isso mesmo, Fábio. Boa memória, e realmente a gente teve essa, né, a gente tem uma outra diferença crítica entre as vacinas. É que uma vacina
ela tem um efeito com 2 meses após a primeira dose, ou seja, 1 mês após a segunda. A outra tem um efeito 3 semanas após a primeira dose. Então, se você está entrando numa crise, né, e uma crise, você vê aí as ondas, né, de novos casos chegando, a disseminação ocorrendo, então, obviamente que você vai vacinar aqueles grupos mais susceptíveis com a vacina que, além de ter uma proteção maior, mais efetiva para esses grupos, também aquela vacina que vai proporcionar um efeito protetor mais rápido. E essa vacina, no caso, é a vacina de Oxford AstraZeneca. Doutor, como aparece de tudo aqui, a gente tem um hábito, né? Não envolvemos política com a saúde, aqui com o programa Saúde Master, e mesmo estando agora num plantão, vamos seguir o mesmo padrão. Mas, doutor, estão perguntando aqui, tem uma pessoa aqui que diz que já tomou as 2 doses, já se passaram mais de 30 dias, né? Deve ser um idoso ou uma pessoa de maior idade, mas ele diz assim, já posso beber? E aí, doutor? Pode sim, olha só, eu tenho escutado muitos comentários e muitas perguntas sobre isso. O que acontece é o seguinte, em nenhum desses estudos o uso de bebida alcoólica foi critério de exclusão. Tá? Obviamente que critério de exclusão foi o quê? A ocorrência de sintomas gripais, resfriado. Então, presume-se, né, e aqui a gente tem que usar o bom senso, que a maioria das pessoas que foram estudadas, em que as vacinas foram testadas, elas não tinham bebido, elas se resguardaram um pouco mais, elas tiveram cuidado para não ter nenhum tipo de sintoma. Às vezes, os sintomas pós-embriaguez, eles podem se confundir um pouco com o resfriado, e muito provavelmente a maioria das pessoas não beberam antes nem depois a autorização da vacina. Depois, por quê? Porque os sintomas e os efeitos colaterais dessas vacinas são muito parecidos com efeitos colaterais de resfriados. Então, se você excede no consumo de bebida alcoólica após a vacinação, você vai muito provavelmente confundir aí sintomas e pode criar, inclusive, uma experiência não muito boa para o indivíduo vacinado. Então, o que a gente recomenda é que, talvez 1 ou 2 dias antes, a pessoa se abstenha do consumo de bebida alcoólica, e 1 semana após, que é exatamente nesse período, nessa janela, em que é mais frequente a ocorrência desses efeitos colaterais da vacina, você também se abstenha. Tá? Depois disso, você pode voltar a ter um consumo moderado, aquele consumo com o qual você é acostumado, não é? Que você já tem experiência. Agora, sem, obviamente, se exceder. Né? O excesso nunca é bem-vindo. Doutor Ricardo, no Brasil, infelizmente, tem acontecido de tudo, né? E já temos vários casos, o Brasil, um país continental, né, grandioso, de pessoas que tomaram uma dose de um tipo de vacina, no caso agora específico, né, da Coronavac, e na segunda dose foi de Oxford. E essas pessoas começaram a questionar se vai morrer, o que foi que aconteceu. Alguns dizem que foi erro isso eu não estou falando da Paraíba, isso foi em outro estado aí, mas parece que até agora essas pessoas estão vivas, graças a Deus. E aí, doutor? É isso mesmo. Inclusive, não só as pessoas que usaram vacinas, houve essa troca de vacinas na segunda dose, mas também pessoas que fazem parte de grupos que não foram testados originalmente. Eu estava checando a página do CDC americano, né, que é o Center for Disease Control, que é o equivalente, talvez, ao nosso centro de doenças infecciosas dentro do Ministério da Saúde. E lá vem uma recomendação para que essas pessoas que tiveram algum comportamento em comum, por exemplo, até mesmo gestantes, né, que não foram originalmente testadas como parte dos estudos clínicos, que elas se registrassem em um cadastro que existe para fazer o acompanhamento dessas pessoas, porque é um alvo em movimento, né, a questão da efetividade e também da segurança dessas vacinas, pelo tempo muito curto que houve para se desenvolvê-las, não nos permite tirar conclusões muito amplas. Então, é importante que as pessoas elas façam esse registro, façam essas anotações, reportem-se. Existe um sistema para isso, tanto na Secretaria de Saúde disponibiliza, quanto o Ministério da Saúde, para você reportar os efeitos adversos, algumas experiências que você possa ter tido. Isso nos ajuda também, baseado nisso, nessas informações, a formular melhores recomendações para a utilização das vacinas. Doutor Ricardo Azevedo, eu já vi muitas pessoas comentarem, vamos dizer, essas pessoas que podem, teoricamente, que vão ficar isoladas e vão esperar da Pfizer, né? Eu sei que nem todo mundo pode e talvez muitos não queiram se arriscar,
mas sabemos que de tudo vai acontecer. Aí veio uma dúvida que circula muito na internet, é o seguinte, doutor, quem tem alergia, algum tipo de alergia, há um problema grande ou corre risco se tomar a vacina da Pfizer. E aí, doutor? Não necessariamente. A alergia é muito comum na população, né? Eles não fariam uma vacina que não pudesse ser utilizada em pessoas que tivessem algum tipo de alergia. Agora, o que tem que sempre prestar atenção, isso aí, como eu falei, é um alvo em movimento, nós não sabemos ainda, nós não temos 100% das informações, são o que a gente chama de subgrupos. Quais são os subgrupos? Subgrupos são gestantes, crianças, são pessoas que são portadoras de doenças autoimunes, pessoas que fazem tratamento para câncer. Então, é dentro desses subgrupos que a gente precisa extrair mais informação, e são as pessoas que, a minha recomendação seria, quando chegar o seu momento de vacinar, consulte o seu médico, o seu reumatologista, o seu imunologista, ou mesmo o seu obstetra, para verificar se já existem dados disponíveis sobre esses diferentes tipos de vacinas para aquele subgrupo, tanto em termos de segurança quanto em termos de efetividade. Tá? Mas não tome nenhuma decisão precipitada, por exemplo, pessoa que faz tratamento de doença autoimune, não pare de tomar os seus medicamentos para controlar a sua doença autoimune, tá? Antes de consultar o seu reumatologista, o seu imunologista. Doutor Ricardo Azevedo, deixa eu ver se eu estou não enganado, viu, doutor? Que a gente tem conversado muito, muito mesmo, graças a Deus. Mas, doutor, o senhor uma vez me repassou uma preocupação ainda maior ligada com o vírus, e aqui na Paraíba, que nessas variantes nós não temos tipo um mapeamento maior aqui na Paraíba, é isso, doutor? O senhor me referiu a algo nesse sentido? É isso mesmo. Na realidade, esse comentário talvez seja a nível de Brasil. De Brasil, né? Exatamente. Por exemplo, eu estava lendo uma recomendação outro dia, e eu sempre me baseio nesses estudos em termos de mapeamento genômico, né, para qual seria a proporção ideal de casos que deveriam ser mapeados. E, por exemplo, a Fundação Rockefeller, o Centro de Pesquisa para Pandemias da Fundação Rockefeller, tem recomendado que se faça uma amostragem entre 3% a 5% dos casos, né? Então, mas é uma amostragem aleatória, né? Então, o que tem sido feito no Brasil está longe disso. Aqui no Brasil, o que a gente tem feito é apenas mapeado, feito o sequenciamento genômico, né, para encontrar as variantes, apenas naqueles casos atípicos. Mas isso dificulta, porque a gente fica sem informação nas mãos para tomar decisões. A gente não sabe em que cidade você está tendo surto, que variante é predominante naquela cidade, naquela região. Isso é muito difícil, porque você pode fazer uma política pública, inclusive de contenção, baseado nessas informações. Sem essa informação fica muito difícil. Então, realmente, isso é uma informação que nos falta muito hoje em dia, no contexto de tantas variantes existentes. A gente deveria saber agora que variante é predominante e onde. Doutor Ricardo Azevedo, nós sabemos também que nessa linha, né, que se comenta muito de termos agora um vírus mais agressivo, vamos dizer, parece que isso já é fato mesmo, né? Ou seja, primeiro se falou a título de Manaus, depois de outros países, mas creio que isso, apesar do Brasil ter falhado muito nos testes, nas pesquisas, como o senhor ressaltou, mas eu acho que estamos vivenciando essa realidade, não é isso, doutor? Eu acredito que sim, eu acredito que algumas dessas variantes já tenham assumido algum nível de predominância nos surtos na situação epidemiológica atual. A gente não sabe onde e que variante é, né? O comportamento tem mudado, mas também o comportamento humano mudou, né? Nós tivemos de 3 meses para cá uma alteração muito grande no comportamento humano de talvez negar a existência da epidemia ou talvez esquecer, né? E começar a ter uma vida incompatível com as necessidades de biossegurança que nós temos atualmente. Então, é difícil dizer o que é culpa do vírus e o que é culpa do comportamento humano, mas é, de fato, uma necessidade de se mapear isso para a gente tomar as decisões. Nós sabemos que algumas variantes, né, por exemplo, a variante inglesa, ela tem a variante a africana também, da África do Sul, elas têm uma tendência de, assim que elas atingirem um nível de predominância de 50%, existe uma explosão de casos que
até agora foi absolutamente fora de controle em qualquer lugar onde elas predominaram. Então, alguns países estão aproximando desse nível. Os Estados Unidos, por exemplo, estava com cerca de 30% de predominância da variante inglesa. Então, essa informação é importantíssima para se tomar decisões corretas na hora correta, que é o que nós temos defendido aqui. Doutor Ricardo, quando a gente fala, deve estar chegando aí um dia a vacina também da Johnson & Johnson. Me parece também muito eficiente. O que é que o senhor tem lido a respeito? A vacina da Johnson & Johnson ela tem um perfil muito parecido com a vacina da Oxford AstraZeneca. Ela se utiliza em uma plataforma viral conhecida, que já foi utilizada, inclusive, para fazer vacinas do tipo para tratar ebola, para prevenir ebola. Então, é uma vacina com dose única. Ela produz uma proteção em torno de 68%, né, de qualquer forma, e 100% de formas graves. Não se sabe ainda exatamente quando deve ser administrada a segunda dose, mas isso nós saberemos em breve, porque esses estudos estão em andamento. E as vacinas, doutor, produzidas, ou seja, que se mostram aí a título do Brasil mesmo, dessa produção, vamos dizer assim, nacional. Como é que o senhor viu? O senhor teve acesso a esses estudos iniciais? Isso foi mantido sob segredo em algum momento? Ou é uma coisa que está vindo também nessa linha política perigosíssima? E aí, doutor? Olha, sempre que você mistura política e partidarismo com ciência é muito problemático, né? Porque aí você induz ao erro na ciência, né? A ciência ela sempre parte do pressuposto de você ter a questão correta, né? A questão é tudo, né? A questão é que faz a ciência, o restante funciona em função para responder aquela questão. Então, nas vacinas aqui, elas entraram em um âmbito de partidarismo, talvez de torcida, né, de time de futebol. Isso não deveria acontecer. Por exemplo, vamos começar pela Sputnik V. Né? A Sputnik V se falou muito de questão de pular etapas. Né? Pular etapas, conseguir aprovação emergencial, se comprar nas pressas o máximo de doses possíveis. Ora, as pessoas têm que partir do pressuposto que a pesquisa é feita para avaliar isso aí, se aquela vacina é eficaz ou não. E mesmo que ela seja eficaz na Europa, não significa que ela vai ser eficaz no Brasil. Só um exemplo em relação à Sputnik V, Fábio. A Sputnik V se utiliza de dois adenovírus, né? A plataforma viral dupla, o adenovírus tipo 5 e o adenovírus tipo 26. Então, aqui no Brasil, já foi mapeada a soroprevalência para adenovírus 5. Então, 77% das pessoas no Brasil têm já anticorpos, já têm algum tipo de defesa contra essa plataforma viral do adenovírus 5, e 50% contra o adenovírus 26. Então, essa resistência essa imunidade que a população tem a esses tipos de adenovírus e plataformas virais, pode ser um fator determinante da ineficácia delas. Então, as pessoas não podem pular etapas. Não adianta você trazer uma vacina só porque a vacina, se ela não funcionar, se ela não proteger as pessoas. Então, se as pessoas reagirem contra essa plataforma viral antes que ela induza a formação de anticorpos contra o Covid, então a vacina, obviamente, que não vai funcionar. Então, tem uma série de nuances que a gente precisa considerar, né, que são peculiares a populações, a faixas etárias, a subgrupos, né, e em relação à Sputnik V, tem esse problema em potencial, que eu vejo como um problema que realmente pode afetar a efetividade dessa vacina aqui no Brasil. Doutor Ricardo Azevedo, e já agradecendo a grande audiência, são muitas perguntas aqui. Doutor, está aparecendo aí na Taja, lógico, a universidade que o senhor passou muito tempo lá, fez várias graduações, que é uma das maiores realmente do mundo. Eu, quando entro, doutor, no site da universidade, eu fico cada vez mais encantado, porque o trabalho que eles fazem lá são em várias áreas. Na área tecnológica, na área de medicamentos. E aí vem a minha pergunta, o senhor um entendedor realmente, de forma grandiosa, o senhor vislumbra algum remédio preventivo nas fases iniciais que está por vir ou está sendo pesquisado? Qual é a ótica do senhor, mesmo que isso venha a algum ponto que demore um pouco, mas que venha? Qual o pensamento, como grande estudioso que o senhor é?
Olha, Fábio, existem linhas de pesquisa que têm tentado encontrar isso aí, né? Alguma coisa que tivesse uma certa consistência em termos de produzir uma prevenção, produzir algum tipo de proteção. Mas essas linhas de pesquisa, a maioria delas foram talvez, digamos, colocadas um pouco a um nível de prioridade mais baixo depois que as vacinas foram demonstradas ser eficazes, né? Então, de longe, as vacinas hoje em dia elas têm um papel fundamental para esse tipo de prevenção da doença. Então, não existe nada que se aproxime em termos de efeito protetor a vacinas para a Covid-19. Doutor Ricardo Azevedo, eu fico vendo ali, eu sei que o público está observando aí o nome da universidade, né, Johns Hopkins, está investindo agora praticamente 1 bilhão em pesquisas. A universidade que o senhor esteve lá. E já teve, eu não vou citar nome, mas já teve universidade que eu fui antes da pandemia dar uma palestra que não tinha nem internet, não tinha nem o data show, eu tive que levar um data show. E aí, doutor? São realidades diferentes. A Universidade de Johns Hopkins, ela é uma universidade que foi criada com esse objetivo de pesquisa médica. Então, ela, talvez mais de 50% do seu faturamento, apesar de ser tão conhecida pelos hospitais, né, pelos serviços excelentes na área médica, o forte dela é pesquisa médica. Então, realmente, ela tem todos os recursos e se vestiu desses recursos, desses objetivos ao longo da sua existência. Então, realmente é uma referência nisso daí. Doutor Ricardo, eu tenho assistido, né, passei a assistir com 1 ano, né, e eu acho que é importante para o programa, para trazer essa diferenciação. Eu estou assistindo muito seriado ligado com medicina, né? Interessante, já essa semana, vendo um desses seriados na Netflix, aí eu vejo lá o aluno vibrando, emocionado, gritando, quando disse que ganhou uma bolsa, ganhou uma oportunidade para estudar, para se formar na universidade que o senhor esteve. E como médico, eu tenho certeza que os médicos, todos os profissionais de saúde, a grande sensação de qualquer médico, o grande prazer é de salvar vidas. Eu vejo, às vezes, nesses seriados, muitos profissionais de saúde, né, a gente vê, as pessoas assistem, que quando perde um paciente, muitas vezes entram em depressão, às vezes não voltam nem a exercer a medicina. E agora vem a pergunta: como está sendo para o senhor e para centenas de médicos a sensação de ver tanta gente morrendo e muitas vezes sem poder fazer nada? Muitas vezes proveniente da incompetência inicial que o Brasil teve em tratar essa doença. E aí, doutor? Olha, Fábio, a medicina ela é feita de autocrítica, né? Então, se você perde a habilidade de sair da sua casa pela manhã e tentar ver ali o que você pode fazer de melhor para aquele dia você atuar, para você salvar mais vidas, para você praticar uma medicina melhor do que a que você praticou no dia anterior, então você está ali fadado ao insucesso, né? A Universidade de Johns Hopkins é uma universidade em que nada é fácil. As pessoas veem muito o glamour, né, a parte glamourosa da universidade, a sua existência, mas quando você entra lá dentro, é uma universidade feita de competição, e competição a duros custos, né? Meus quase 4 anos que eu fiquei lá, 2 colegas cometeram suicídio por pressão, por essa competição demandar tanto da pessoa, né? Então, é uma universidade em que há competição, ninguém tem estabilidade no emprego lá, né? As pessoas competem por grants de pesquisa, né? Competem por ter financiamento de pesquisa, por ter seus laboratórios. Então, é uma universidade em que a competição predomina, né? E a gente brinca lá, a gente faz que é the best of the best, porque você coloca as pessoas mais competitivas em um ambiente mais competitivo possível, e aí você consegue ter esse tipo de impacto na medicina e na ciência. Então, a questão da falta da infraestrutura, isso se resolve, né? Isso aí a gente consegue resolver. Agora, o que a gente precisa ter em mente é que a gente não vai construir uma sociedade melhor se a gente ficar só podando algo que está errado, né? A gente vê que a gente vive aqui é um sistema em que dá muito pouca ênfase à competição, muito pouca ênfase ao sucesso. O nosso próprio SUS, né? Você imagina que a gente está no sistema inglês,
que lá nos Estados Unidos a gente não considerava o sistema inglês lá como tão bom assim como na medicina, mas é um sistema de saúde universalizado como o nosso. Você tem uma letalidade para a Covid e para faixas etárias acima de 85 anos de 11%. Aqui a nossa está em torno do dobro disso, 22%. Né? Então, essas estatísticas mostram que existe uma série de problemas, tá, que nós temos no nosso sistema. Existem problemas aí que estão na raiz do nosso sistema que precisam ser corrigidos. Precisa muita força de vontade e muita perseverança para corrigi-los, mas tem que ser corrigido, senão não adianta, a gente vai ficar podando um problema que vai voltar, retornar, e cada vez pior. E a gente está vendo agora com essa crise a dimensão, o que isso pode nos causar. Né? Então, aquela questão de Viva SUS, sabe? Esse Viva SUS é algo que estremecedor, sabe? A pessoa perder a capacidade de autocrítica, né, e achar que tudo que está sendo feito, tudo é ótimo, e não merece nenhum tipo de conserto, nenhum tipo de melhora. Então, isso vai afundar o nosso sistema. Então, realmente, a gente tem que olhar para universidades do mundo inteiro, não só nos Estados Unidos, como universidades inglesas, né, que apostaram no sistema mais competitivo, né, baseado em resultados, baseado em entregar resultados. Né, e resultados são medidos em quê? Na saúde da população, na letalidade, na mortalidade. Então, é isso que tem que ser feito, né, aqui para mudar a nossa realidade. E a pesquisa é que dá subsídio para isso. A pesquisa dá subsídios para vocês tomar boas decisões. Né? Isso se aplica a tudo, a medicina, a outras áreas, inclusive na própria gestão pública. Doutor Ricardo, uma curiosidade. Na época da universidade lá nos Estados Unidos, o senhor morava na própria universidade? Eu morava em uma área próxima ao campus, né, não ao hospital. O Hospital Johns Hopkins, ele fica em uma área muito conturbada de Baltimore. Né? Baltimore não é uma cidade muito boa. Baltimore é uma cidade portuária, a 30 minutos de Washington. Então, é uma cidade que tem uma série de problemas sociais, né? Criminalidade altíssima. Tá? É uma das cidades com maiores índices de criminalidade dos Estados Unidos. Então, a gente geralmente morava, os médicos, o pessoal trabalhava, os estudantes também da área médica, moravam geralmente próximo ao campus, né? Mas a gente geralmente você tem ali uma estrutura de suporte, né, de transporte para levar para a universidade, então era algo que funcionava muito bem. Muito bem. E hoje o hospital lá é um hospital que nesse momento tem paciente lá com Covid ou é um hospital só escola? Como é que funciona? Não, absolutamente. O Hospital Johns Hopkins ele atende desde o pessoal da vizinhança lá, né, que a gente vê que tem sérios problemas sociais e baixo índice de desenvolvimento humano, isso não é um problema que é restrito ao Brasil, mas também atende artistas, né, políticos, pessoas que vão ao Johns Hopkins muitas vezes para tentar um tratamento novo, um tratamento experimental. Isso eu sinto muito falta no Brasil, sabe? A gente precisa, é um dos outros problemas que a gente precisa resolver aqui. A gente precisa dar mais acesso aos nossos pacientes a tratamentos experimentais. Doutor Ricardo Azevedo, a gente está já encerrando o nosso plantão aqui, né, o plantão de saúde. Eu quero agradecer aqui, eu não conheço ela ainda pessoalmente, ela é uma apresentadora aqui da casa, né, a Priscila, né, o Conta Pri, é no domingo, né, o programa, o Conta Pri. Priscila, assim, muito obrigado, assim, eu gosto muito, eu acho muito importante uma lembrança como essa. Quando eu cheguei hoje, agora, para fazer o programa, na recepção, aí quando eu olhei assim, comecei a ler, eu digo, mas que coisa bacana, entendeu? A gente precisa disso, isso aqui é amor, né? É o que está faltando muito no mundo, é o que está faltando muito, é união entre as pessoas, é sabedoria, é procurar ler, é procurar Deus, é procurar orar. E isso tudo tem acarretado esses problemas aí muito sérios. São as pessoas que não voltam. Se nesse início da pandemia, a gente teve um tempo desde a China, tivemos um tempo ainda maior para Paraíba e por aí vai. Se tivesse havido uma união nacional, era para se unir os poderes, sei lá, não entendo muito, mas Supremo, esse pessoal, deputado, tudo, senador, presidentes da República, governadores, será para ter havido uma união em torno da vida. Veja o momento em que chegamos. E aí? E agora? Metade das pessoas que estão em leitos de UTI no Brasil inteiro, SUS, vão morrer. E agora?
tem algum culpado depois aí que isso vai passar. Eu sei que o vírus é danoso, o vírus é mortal, foi inevitável, vamos analisar, mas eu vou me voltar agora ao poder judiciário. Vão ter culpados nessa história? Como é que vai ser aí esse final? Eu sei que o momento agora é de vacinar e de preservar vidas, mas tem que ter uma lição de tudo isso. Portanto, Priscila, muito obrigado de coração. Assim, eu espero lhe conhecer pessoalmente. Eu tenho assistido por algumas vezes o seu programa. Vejo que você está indo assim muito bem. Eu acho assim, você é tipo iniciante como eu nessa história aqui, né? Fui me adaptando e as pessoas foram, creio que gostando, e eu fui me motivando e estou motivado a cada vez mais através da informação, se Deus quiser, salvar vidas. E mais uma vez para o doutor Ricardo Azevedo. Doutor, quando eu leio sobre as pessoas que já estudaram na universidade que o senhor se graduou lá nos Estados Unidos, aí eu não me lembro de nomes, mas por lá já passaram ex-presidentes dos Estados Unidos, pessoas que ganharam Oscar, que ganharam Grammy, que ganharam premiações em todas as áreas do conhecimento. Mas, doutor, eu olhando aquele nome, está lá no site, tem o nome das pessoas famosas, as pessoas notórias. Eu li aqueles nomes tudinho. Mas, doutor, entre todos aqueles nomes, quem eu considero mais importante é o senhor. Porque o senhor está aqui dando a informação para toda a Paraíba e é um paraibano também. Doutor, muito obrigado. As palavras finais do senhor, que eu sei que serão de esperança. Muito obrigado, Fábio. É um prazer estar aqui, né? A gente tem o destino nos leva por lugares interessantes, né? A gente teve a oportunidade de ficar em algumas universidades lá nos Estados Unidos, né? Mas eu estou muito satisfeito, né? Hoje eu sou professor aqui da Universidade Federal da Paraíba, né? Uma universidade muito boa, universidade de elite, né? Eu passei pelas melhores universidades do mundo, desde a Universidade de São Paulo, né? Universidade da Califórnia, Universidade de Johns Hopkins. E a nossa universidade aqui, em termos de capital humano, ela não deixa nada a perder em relação às outras universidades em que eu estive, né? A gente tem um grande potencial humano aqui. Agora, a estrutura, né, como as coisas aqui acontecem, como as coisas se desenrolam, né, que talvez precise mudar um pouco, né, a racionalidade por trás de tudo isso. Mas eu acredito muito que a gente vai sair dessa crise e vai poder melhorar a sociedade como um todo, né, tratar alguns problemas que agora a gente viu que eles realmente têm influência na nossa vida, né, determinam vida e morte, né. Então a gente tem essa obrigação, né, para com os nossos filhos, nossos descendentes, de tentar resolver isso, né. A gente não pode deixar aí mais uma tonelada de problemas, de lixo para eles limparem, né. Então a gente tem a nossa geração que sentiu na pele os efeitos dessa pandemia, sentiu a dor, né, que isso pode causar na vida das pessoas e o peso, né, o peso das más decisões, né, dos desgovernos. A gente tem a obrigação de mudar isso. Tá? É inadmissível que a gente não mude e não faça as mudanças necessárias. Mas eu sou muito otimista, eu acho que nós somos mais fortes, né? Eu, quando fui para os Estados Unidos, a gente estava no meu segundo ano lá, a gente teve os atentados terroristas, né? E depois foi uma crise atrás de outra. Eu sempre vi que dias melhores viriam, né? E, de fato, chegaram dias melhores, nós superamos problemas um atrás do outro, e aqui não vai ser diferente. Nós teremos uma sociedade melhor, mais justa, teremos um sistema de saúde melhor e mais justo para aqueles que mais precisam dele, né? Então, a tendência é a gente, com essa vacinação, vamos ter mais inteligentes, né? Usar melhor os nossos recursos intelectuais, os nossos recursos materiais que nós temos, da melhor forma possível, para a gente proteger a nossa população e a gente não contribuir para uma pobreza, né? Para uma perca humana e material ainda maior. Tá? Então, eu sou muito otimista, acho que nós vamos sair. Do meu lado, a gente vai continuar, eu vou continuar prestando meu assistência possível, né, esclarecendo, trabalhando para tentar colocar novas ideias, né, nas mentes dos gestores, para que eles possam tomar decisões. Tomando ou não, a gente cumpre o nosso papel.
Doutor Ricardo Azevedo, mais uma vez, assim, muito obrigado, assim, de coração. Eu tenho certeza, assim, já posso dizer isso com toda exatidão, que irei contar com o senhor em outras oportunidades aqui para a gente levar uma informação de tamanha qualidade. E muito obrigado a todos que estão acompanhando, que acompanharam aqui. A gente está numa Semana Santa, né? Eu espero que as pessoas remetam mais o seu pensamento para Deus, porque isso já leva a vida, já leva amor, já leva perdão, já leva tudo que estamos realmente precisando nesse momento. Portanto, muito obrigado pela audiência. Aguardo na quarta-feira próxima, na edição normal do programa Saúde Master, 10h30 da noite, se Deus quiser. Já está ao meu lado aqui o grande Padre Albeni, que realmente é uma referência, viu, Padre? Eu nunca me esqueço, viu, Padre, que desde os primeiros programas, né? Não que eu não fique assim nervoso ainda, porque eu acho que a emoção ela é importante em todos os momentos. Eu nunca me esqueço que desde os primeiros programas o padre está aqui me vendo, está ao lado, vai entrar, vai continuar com o plantão, e o padre sempre vinha ajeitar a gravata ou era ajeitar a minha camisa, dizer o botão é assim, e tudo isso é importante, tudo isso é carinho. Portanto, muito obrigado, viu, Padre Albeni? A gente aprende muito com essas pessoas e eu aprendo muito assistindo o senhor. Muito obrigado, viu? Doutor Ricardo, mais uma vez, viu? Assim, eu desejo a maior felicidade do mundo para o senhor, para todos, né? Para a família. Eu sei que daqui a pouco a gente já vai estar conversando pelo WhatsApp, viu? Porque já tem muita novidade aí para os próximos programas e para todos os que estiveram até agora na querida TV Master, muito obrigado, fiquem com Deus e daqui a pouquinho o Padre Albeni.